Neste vídeo, iremos explicar sobre a Revolução Chinesa e quais motivos sucederam a este ocorrido. A chamada Revolução Chinesa refere-se a dois momentos da história da China: Revolução Chinesa de 1911 e Revolução Chinesa de 1949. A Revolução Chinesa de 1911, também chamada de Revolução Nacionalista ou Revolução de Xangai, ocorreu em outubro do mesmo ano e marcou o fim do período dinástico no país. O movimento foi desencadeado por revolucionários nacionalistas que retiraram a dinastia Manchu do poder, estabelecendo a República da China. Ela foi liderada pelo médico, político e estadista Sun Yat-sen, que foi eleito o primeiro presidente da República Chinesa. Já a Revolução Chinesa de 1949, também chamada de Revolução Comunista, teve como principal característica a tomada do poder pelos comunistas. O país passou a ser chamado de República Popular da China, tendo Mao Tse-tung como chefe do país. A partir daí, a China foi transformada num país comunista. Para compreendermos melhor o tema, precisamos entender o que antes ocorria na China. Bem, no século XIX, no contexto do imperialismo, a China era dominada e explorada pelas potências europeias, principalmente pelo Reino Unido. Essa potência imperialista, além de explorar a China economicamente, interferia nos assuntos políticos e culturais da China. E os imperadores da dinastia Manchu eram submetidos à dominação europeia. A distribuição das terras produtivas chinesas também era outro problema para o país, pois quase 90% estavam nas mãos dos grandes proprietários rurais, espécies de senhores feudais. Entre 1898 e 1900, um ato de rebeldia contra a dominação estrangeira ocorreu na China. Os Boxers fizeram uma revolta de caráter nacionalista, que foi duramente reprimida pelas tropas estrangeiras. Esse conflito ficou conhecido como Guerra dos Boxers. Revolução Chinesa de 1911. O Império Qing foi marcado por uma série de invasões estrangeiras no século XIX. 4 grandes batalhas resultaram na entrega de territórios e concessões aos estrangeiros. Foram as duas guerras do ópio, a Guerra Sino-Japonesa e a Guerra Russo-Japonesa. Nas guerras do ópio, a China perdeu parte de Hong Kong e foi obrigada a abrir os portos para o comércio internacional. Os ingleses também exigiram livre circulação no território chinês. Para os japoneses, a China perdeu a Manchúria e a Ilha Formosa, conhecida também como Taiwan. A falta desses territórios foi decisiva para a perda da soberania sobre a Coreia. Mais um golpe foi a Guerra Russo-Japonesa, porque os japoneses exigiam o território do Nordeste chinês. Outro evento importante foi a Guerra dos Boxers, que tinha como objetivo combater a invasão estrangeira no país. Todos esses eventos alimentaram correntes nacionalistas e estimularam ideias revolucionárias. O imperador Qing ainda tentou, em 1906, uma reforma constitucional para manter o controle sobre o povo. Também atuou na modernização de forças armadas e mesmo na descentralização do poder. Em 1905, o líder Sun Yat-sen fundou um partido nacionalista chamado Kuomintang. O partido se opunha à monarquia e, sobretudo, à dominação europeia no país. O declínio foi inevitável e a Aliança Revolucionária substituiu o Império. A revolta nacionalista com forças socialistas só teve êxito mesmo em 1911. No entanto, vale lembrar que houve resistência por parte dos proprietários rurais e os comunistas. Por esse motivo, durante anos, o país esteve mergulhado numa guerra civil. Esse cenário ficou cada vez pior, principalmente com a morte do líder Sun Yat-sen em 1925. Em 1927, o general Chiang Kai-shek ficou encarregado de liderar o Partido Nacionalista criado por Sun Yat-sen. Com isso, a perseguição aos comunistas e proprietários que se opunham ao sistema ficou cada vez pior. Os conflitos entre nacionalistas e comunistas ficou suspenso apenas na Segunda Guerra Mundial, quando combateram juntos o Japão, que tentava conquistar a China. Com o término do conflito mundial e a explosão dos japoneses no território chinês, as tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek voltaram a perseguir e combater os comunistas de Mao Tse-tung, reiniciando o conflito armado. Foram anos de conflitos até que os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, tomam o poder em 1949. Revolução Chinesa de 1949. Created using Powtoon.